sou o Pedro Panos, consultor, coach e mentor nas áreas de desenvolvimento de negócios, gestão e pessoas. Eu gostaria de agradecer e parabenizar você que está dedicando esse horário para se aprimorar, adquirir mais conhecimentos para diferenciar-se nesse mercado altamente competitivo e dinâmico de TI. Agradeço também ao Rafael Libânio, idealizador do Congresso de TI, pela oportunidade e confiança depositada em mim para falar sobre a gestão da carreira profissional. E nesta palestra, eu quero fazer com você uma reflexão dos cenários que enfrentamos e apresentar uma proposta, um método que te ajude a direcionar a sua carreira no rumo certo, ou seja, no rumo da realização dos seus sonhos mais profundos. Mas antes de prosseguir, deixa-me apresentar melhor para você que não me conhece. Eu sou engenheiro eletrônico, com MBA executivo em marketing e pós-graduação em gerenciamento de projetos. Atuei nos setores de telecomunicações e TI por mais de 37 anos. E no início de 2015, eu fiz uma transição de carreira e decidi empreender por meio de consultoria, de coaching e treinamento, levando a minha experiência profissional para contribuir com o crescimento de mais profissionais e empresas nesse mundo de mudanças exponenciais. Bem, agora que você já me conhece um pouco mais, vem comigo que nos próximos minutos nós vamos nos aprofundar nesse tema. Então, vamos lá. Vou falar sobre um modelo de gestão de carreira como negócio. E a importância desse tema está relacionada às mudanças exponenciais que estamos enfrentando a cada dia. Podemos nos tornar obsoletos muito rapidamente e sem dar conta disso. E as empresas também passam por esse processo de exposição a essas mudanças exponenciais. Só que as empresas que têm sucesso utilizam mecanismos de ajustes e de adaptação e às vezes tiram até proveito dessas mudanças. E utilizando alguns elementos dessas estratégias empresariais, eu quero ajudar você a se manter um jogador ativo, escalado no time principal do mercado de TI. E se por algum motivo você está no banco de reservas, eu quero te ajudar a fazer um treino inteligente, orientado para voltar você para o time principal o mais rápido possível. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então, nesta palestra, você descobrirá, primeiro, por que cuidar da carreira como um negócio é uma ótima estratégia. Segundo, os 5 elementos para você cuidar ou gerenciar a sua carreira como um negócio. Terceiro, como saber se eu estou no rumo certo, se eu estou indo na direção, no meu destino certo. E, para quem ficar até o fim aqui, espero que você vá junto comigo até o fim dessa jornada, eu preparei um bônus especial para você tirar proveito de todo esse conteúdo. Agora, deixa eu te pedir 2 coisas. Primeiro, pega um caderno e uma caneta e tome nota. Tome nota principalmente das sacadas que você vai ter ao longo dessa palestra. Isso é super importante. E por que é super importante? Porque mais importante que a palestra em si é o que você vai fazer com o conteúdo dela. E às vezes, uma sacada, um insight, uma dica pode conectar com informações que você tem dentro de você e te possibilitar um avanço bastante importante. E o segundo ponto, esteja presente. Então aproveita esse momento, desconecta, desliga seu celular, Facebook, e-mail e concentre-se na palestra. Porque afinal, esse é um investimento, é um momento importante que você está dedicando para você mesmo, refletindo sobre o rumo da carreira. Legal? Combinado então 2 coisas, caderno, caneta e tome nota. E segundo, esteja presente. As estatísticas apontam níveis elevados de insatisfação no trabalho. Mais de 72% dos profissionais estão insatisfeitos. Isso sem contar os que estão em busca de recolocação e que nem aparecem nessa estatística.
E essa insatisfação geralmente se manifesta na forma de insegurança, depressão, falta de perspectiva, desmotivação e na escassez de ofertas de emprego. Isso gera um sentimento de que a gente está andando de lado ou até andando para trás. A gente se sente estagnado. E, evidentemente, muitos fatores contribuem para essa situação e também muitos desses fatores fogem ao nosso controle. Ou seja, diante desse cenário, o que a gente pode fazer? Reclamar, colocar a culpa nos outros, na economia, no país, sei lá eu em quem mais, a gente pode até saber. Isso tudo pode até ajudar a dar uma descarregada da nossa indignação, da nossa frustração. Mas não resolve nem um pouco o nosso problema. Então, diante de todo esse quadro, a gente tem que fazer algo que esteja no nosso alcance. E isso envolve uma característica comportamental diferenciadora que se chama atitude. Encarar os fatos como ameaça e ficar paralisado, isso é uma atitude. Por outro lado, verificar o que eu posso fazer para me ajustar e transformar essa potencial ameaça em oportunidade, isso também é uma atitude. E quando falamos de trabalho, uma das atitudes que eu quero trazer para você é de encarar o seu trabalho como um negócio e transformar o gerenciamento da sua carreira como gerenciamento de um negócio. Veja, diante dos fatos, o que pode levar a resultados diferentes é a nossa atitude. E a nossa atitude depende de nós e mais ninguém. Então veja, os fatos são incontestáveis. Agora, o que a gente faz com os fatos é que vai gerar o resultado. E o que a gente faz com os fatos é representado pela atitude. Então, desta equação, o que depende da gente é a atitude. Os fatos são incontestáveis. E o fator que pode mudar o resultado, então, está relacionado à atitude. Mudando a atitude, a gente pode mudar o resultado. Esse ponto é bastante importante. Então, eu convido você a ter uma atitude legal, de encarar os desafios e ajustar-se com sucesso a esse montão de mudanças e reveses que a gente está experimentando, que a gente está enfrentando, principalmente no nosso país, no Brasil. Qual a finalidade de um negócio? Basicamente, é cumprir a sua missão. E a missão pode variar de acordo com o que a empresa ou esse negócio se propõe a cumprir. Em geral, as empresas buscam gerar valor para os seus acionistas, funcionários, clientes, fornecedores ou parceiros e a sociedade como um todo, otimizando os recursos que dispõem para entregar o máximo de valor. Empresas bem-sucedidas desenvolvem a sua maturidade empresarial aprendendo e vencendo na prática cada etapa do seu ciclo de vida, desde o nascimento, o crescimento, a maturidade e depois, no fluxo natural das coisas, segue o declínio até a morte. Só que ao invés de morrerem, elas se adaptam, elas se reinventam e se transformam e continuam cumprindo a sua missão, o seu porquê. Normalmente, esses processos de transformação, de reinvenção e adaptação são muitas vezes desenvolvidos por meio de inovações. E como as empresas sabem o momento de se adaptar, de se reinventar e de se transformar? Basicamente, observando os sinais do mercado, do macroambiente econômico, social, tecnológico, político, demográfico e também do microambiente, olhando os concorrentes, fornecedores, novos entrantes e por aí vai. Como na natureza, se por exemplo você monitora os ventos, a temperatura, a umidade, é pouco provável que seja pego de surpresa por uma tempestade. E quem sabe fazer esse exercício com competência se mantém estabelecido. E o que tudo isso tem a ver com a carreira profissional? Qual a finalidade da carreira profissional? A carreira profissional é um meio, não um fim, para ajudar a você realizar aquilo que é mais importante. Mais importante na sua vida pessoal
relacionado à saúde, disposição, emoção, crescimento. Mais importante, nos seus relacionamentos envolvendo família, amigos e sua vida social. E mais importante, no que eu chamo de qualidade de vida, que envolve o equilíbrio entre seus diversos papéis, seus lazeres, hobbies, sua paz interior, sua contribuição e a conexão com o divino. Carreira é a trajetória profissional que você percorre para atingir a sua melhor versão. E veja que essa trajetória é cheia de obstáculos, de adversidades e é o nosso campo de provas para a construção do que eu chamo de melhor versão de você mesmo. E o que é a sua melhor versão? Como você define a sua melhor versão? Você pode chamar a sua melhor versão de ganhar muito dinheiro, pode ser comprar bens, pode ser realizar-se pessoal e profissionalmente, pode ser um senso de contribuição, pode ser tudo isso junto e mais um pouco. Pode ser o que você quiser. Mas assim como numa empresa de sucesso que sabe o que é cumprir sua missão, é importante que você defina o que é atingir a sua melhor versão. Outro ponto importante é saber o que você vai fazer com o sucesso. Saber a resposta a essa pergunta é tão importante saber o que é sucesso para você. Se é ter muito dinheiro, é o que você vai fazer com ter muito dinheiro. Se é ter fama, o que você vai fazer com a fama. Se é ter poder, o que você vai fazer tendo poder. Se você tiver bem clara a resposta a essa pergunta, quando você chegar lá, você não vai ter a decepção de ter chegado e não saber o que fazer com isso. Compartilho com você aqui o que hoje eu defino como sucesso para mim, como eu defino como a busca da minha melhor versão, que é conhecer o meu propósito de vida, crescer para alcançar o meu máximo potencial e plantar sementes que vão beneficiar outras pessoas. É para isso que eu dou a minha caminhada, a minha trajetória, que eu vou percorrendo cada passo para construir essa melhor versão. Então aqui eu deixo um ponto de reflexão para você. Dá uma parada, pega o seu caderno de insights e anota. Aproveita esse momento enquanto eu estou falando aqui e escreve o que é para você a sua melhor versão. E não precisa elaborar muito, filosofar muito. Não complica nada. Vai lá, escreve uma frase que vem na sua cabeça agora, coloca a sua melhor versão, o que é para você, e deixa ela amadurecer. O importante é que você escreva, tire da cabeça e ponha no papel. Você vai ver que isso daí vai adquirir dia a dia maior clareza e você passa a enxergar o que você está buscando, o que é a sua melhor versão. Agora, eu tenho duas notícias para você, uma ruim e outra boa. A notícia ruim é que a melhor versão você nunca atinge. É isso mesmo, nunca atinge. É algo para a vida toda e sei lá se continua depois dessa. E a boa notícia é que você pode desenhar degraus que você irá galgando rumo à sua melhor versão e cada um dos degraus, sim, serão concretos. Você saberá se atingiu ou não. E isso manterá a sua chama da motivação acesa. Você terá um motivo para a ação ao investir sua energia, seu tempo, sua vida para subir cada degrau. Então, se você olhar, a sua melhor versão hoje é o degrau onde você está posicionado. Você trabalhou para chegar onde você está. Da mesma forma, quando você galga a sua melhor versão degrau a degrau, você vai ter o próximo degrau da sua melhor versão, por exemplo, no próximo mês, e os degraus adiante que vão representar a sua melhor versão, aquilo que você está buscando até o final do ano. E se a gente olha a trajetória dessa escada desses degraus, a gente vê que no longo prazo lá no horizonte eu não consigo ter clareza dos degraus, não consigo ter clareza da posição, não consigo ter clareza das dificuldades que eu tenho para chegar até lá. Mas se eu trago essa visão para curto prazo, eu consigo ter clareza do degrau, do esforço que eu preciso fazer
e da noção de quando eu atingi esse degrau, se eu atingi ou não esse degrau. E se a gente olha do ponto de vista da nossa profissão, a gente estar numa ocupação, numa posição, num cargo, representa um determinado degrau da nossa melhor versão. Então, por exemplo, você não é um programador, você está um programador, porque programador significa um dos degraus que você está nessa escada. Você pode ter vários degraus de programador em níveis, em especializações diferentes, mas você não é para sempre essa profissão. Da mesma forma, você não é um analista, você está um analista. Você não é um arquiteto de soluções, você está um arquiteto de soluções. Esses degraus da sua melhor versão te representam num determinado momento. É importante você tomar consciência que o que faz você, ou melhor, do que o que você faz é temporário nessa trajetória. Às vezes você se apaixona tanto pelo que faz que fica parado nessa estrada achando que está se movendo, quando na realidade está parado. E os outros vão passando e você acha que você é que está se movendo. Isso aconteceu comigo várias vezes durante a minha trajetória de mais de 37 anos de carreira profissional em TI. E eu não percebia que estava numa armadilha. Quando eu falo em cuidar da sua carreira como um negócio, é justamente você se atentar para os fatores que irão garantir o seu sucesso, ou melhor ainda, a sua caminhada rumo à sua melhor versão. É muito provável que você cumpra vários ciclos profissionais ao longo da sua jornada, e alguns deles ao mesmo tempo. Então, se a gente olhar lá no ciclo de vida das empresas, dos negócios, na nossa carreira nós vamos ter também os ciclos de vida. Só que esses ciclos de vida, no passado a gente tinha basicamente um único ciclo de vida, esse ciclo de vida A, que ele ao longo da idade, ele ia acontecendo e profissionalmente ele atingia a maturidade, alguns mais cedo, alguns mais tarde, mas fatalmente iria ao declínio, a chamada aposentadoria, ao pijama. Só que hoje isso daí não existe mais. Primeiro porque você vai ter que trabalhar, vai ter que buscar fontes de receita por muito mais tempo. E segundo, que o trabalho ele não representa o mesmo trabalho que era representado há muitos anos atrás. E o que acontece? Por exemplo, você poderá atingir a maturidade profissional como um programador e ao mesmo tempo se preparar para uma carreira B de empreendedor. Ou você poderá ser um especialista e se preparar em paralelo para iniciar um ciclo de docência e assim por diante. Então, o que a gente vê e que é importante a gente notar é que o trabalho ele é para sempre, o emprego é temporário. Então, você precisa gerenciar os ciclos atuais e criar novos ciclos. E lembre-se, a sua carreira profissional é um meio importante para te ajudar a realizar ou conquistar o que é mais importante para você. Profissão e carreira são meios para realizar o que é mais importante para nós, porque a vida é muito mais do que a nossa profissão, é muito mais do que a nossa carreira. É uma longa jornada cheia de desafios, de surpresas, onde muitas vezes a gente tem tudo e esse tudo de repente vira nada. E por outro lado, muitas vezes a gente está no nada e esse nada pode ser a janela para o tudo. É meio filosófico isso, né? Mas pensa bem que faz sentido. E aí, quando a gente tem todos esses cenários, a atitude é que faz a diferença. A maneira como a gente encara as circunstâncias, a maneira como a gente decide agir é que faz toda a diferença. E é importante também que você tenha clareza do que seja a sua melhor versão, o seu degrau por degrau da sua melhor versão. Porque a gente está no meio de uma neblina e muitas vezes você não consegue ter a clareza de algo que está muito longe. Mas você vai passo a passo, clareando cada degrauzinho da sua jornada e coloca o foco e coloca a meta em cada degrau. E lembre-se que tudo funciona em ciclos. E a gente, nesses ciclos,
São os momentos que a gente precisa se adaptar e se reinventar. E isso acontece o tempo todo. Estar atento aos sinais é uma das principais atitudes das empresas vencedoras e também de uma carreira de sucesso. A gente está vivendo uma mudança sem precedentes na história, seja pela velocidade com que ela acontece, pela abrangência e também pelo impacto sistêmico. Nesse sentido, é importante que a gente avalie algumas variáveis que causam profundo impacto no profissional de TI. Algumas dessas variáveis, no momento atual, referem-se à questão do emprego, da tecnologia, aspectos psicossociais, educação, economia, política, mundo empresarial, demografia e o papel da mulher cada vez mais decisivo. Também, embora eventualmente possa estar passando desapercebido, entramos na quarta revolução industrial, que se apoia maciçamente na convergência da transformação digital, na biologia e nos sistemas físicos. E tudo isso acontece de forma muito rápida e impactante. E a gente precisa ajustar o que a gente chama do nosso modelo mental, para que a gente possa encarar esse contexto como oportunidade e não ameaça. Se a gente olhar a velocidade com que as revoluções vêm acontecendo ao longo da história, a gente vê que entre a primeira revolução e a segunda passaram-se 200 anos. Da segunda para a terceira, 60 anos. Da terceira para essa quarta revolução, 40. E da quarta para as que vêm em seguida, a gente não tem ideia, mas com certeza será um período muito mais curto. E quando a gente fala em revolução, significa mudanças bruscas, significam rupturas. E aí a nossa dificuldade de se adaptar a essas rupturas, diferente de evolução. Quando a gente experimenta um período de evolução, significa um período de crescimento, um período de melhoria contínua, onde as coisas procedem e seguem naturalmente. Já numa revolução, as mudanças são mais bruscas, e aí o fator adaptação é que é mais exigido. E aí, para a gente ser bem-sucedido nesses novos tempos, a gente tem que aprender a se adaptar rapidamente. Para quem se interessar em conhecer melhor os sinais de transformação que vem junto com essa quarta revolução, eu recomendo esse livro do Klaus Schwab, que é uma referência do Fórum de Economia Mundial. A transformação digital é um dos mais importantes elementos dessa quarta revolução que já está em curso. E como profissional de TI, é para ela que devemos monitorar os sinais das mudanças, as tendências, para que a gente se ajuste adequadamente. As 4 tecnologias que apoiam a transformação digital são Big Data, Cloud, mobilidade e tudo que está associado a redes sociais. Por aí a gente já pode ter um sinal de onde você, como profissional de TI, pode estar mirando a sua carreira. Esses terrenos são terrenos onde muita coisa vai se protagonizar. Estar conectado a uma dessas tecnologias já é um bom sinal de estar posicionando a sua carreira no rumo certo. As competências ligadas a esses temas são o que a gente chama de competências técnicas ou os hard skills. Por outro lado, olhando as tendências dessa era de transformações exponenciais, a gente observa que as chamadas soft skills ou competências comportamentais serão demandadas dos profissionais num horizonte de curto prazo. Segundo o Fórum Econômico Mundial, as 10 principais competências dos profissionais para os próximos anos serão resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e tomada de decisões, orientação para servir, negociação e flexibilidade,
cognitiva. Anota aí no seu caderno de insights essas competências. São competências que vale a pena você avaliar. Então, se você quer colocar sua carreira no rumo certo, fica atento a essas competências aí, que elas serão importantes. Aliás, já são importantes. E quando a gente fala de competências hard skill ou soft skill, competências técnicas e competências comportamentais, assim como num negócio, não basta ter um produto de ótima qualidade. Se você não tiver um marketing adequado, não vai fazer efeito só ter a boa qualidade. Da mesma forma, não adianta ter um ótimo marketing e um produto que não se sustenta, que não sustenta as promessas de mercado e a satisfação do cliente. Então veja que o desafio de manter-se atualizado em relação a tecnologias emergentes não é condição suficiente para manter a sua carreira no rumo certo. Então o hard skill alto, somente com muito foco nisso, ele não é condição suficiente. E da mesma forma, a gente vê o seguinte: ter as competências comportamentais em alta também não é garantia de uma evolução positiva na carreira de TI, pois a falta de um alicerce técnico sólido pode não dar sustentação ao seu crescimento. Então você pode ter as 10, não digo as 10, aquelas 10 competências que a gente viu, mas várias competências comportamentais muito fortes, sem um fundamento, sem uma base de competência técnica, na carreira do profissional do TI, pode também não ser sustentável. Então, o que é a pegada aqui, né? É você tratar uma carreira como um negócio de sucesso, implica em você, profissional, cuidar dos dois lados da balança, tanto o lado técnico como o lado comportamental, e equilibrar isso nessa balança, tá? O lado técnico mais o lado comportamental. Então, a gente olha todo esse cenário de revolução industrial, transformação digital, beleza para os profissionais de TI que estão inseridos profundamente nesse contexto, isso é uma vantagem legal. A questão dos skills comportamentais, então você manter isso de forma equilibrada, isso daí vai te dar condição de você monitorar esses sinais do ambiente para direcionar a sua carreira no rumo certo. E aí eu costumo recomendar esse olhar abrangente. Nós, profissionais, temos que estar atento ao eu, nosso eu interior, o microambiente e o macroambiente. Então, primeiro, você vai ter o olhar para você. E nesse olhar, você vai ver a sua missão, a sua proposta de valor, né? O que você faz que é bom, ou o que você faz que você pretende ser melhor ainda, de forma que você consiga se diferenciar em alguma coisa específica. Tá? Esse seu olhar interior para dentro de você, essa conexão com você é muito importante. Isso aí a gente chama do autoconhecimento. Aí você olha a sua volta, que é o que a gente chama do microambiente, aquele ambiente próximo de você, que são os colegas de profissão, sua rede de relacionamento. E aí, quando eu falo rede de relacionamento, não é só os relacionamentos laterais, são os relacionamentos laterais e verticais, para cima e para baixo. Você tem que estar conectado com todo esse conjunto 360 graus. E conhecer também a indústria que você atua, o seu segmento de atuação, que você vive. Então, ficar atento a esses movimentos, a essa movimentação é muito importante. E do outro lado, a gente olha o macroambiente, verificando as tendências econômicas, sociais, os novos conhecimentos, as novas competências. Observar todos esses sinais, a sua voz interior, o ambiente à sua volta e o macroambiente, eles vão te ajudar a fazer os ajustes que você tem que fazer para se adaptar ou eventualmente transformar ameaças em oportunidades. E com isso, você vai dar sustentabilidade ao seu ciclo de carreira profissional, desde o crescimento, nascimento, crescimento, desenvolvimento, manutenção, que é a maturidade, o renascimento, que é a reinvenção, a inovação, o novo desenvolvimento, a manutenção, a reinvenção, e esse ciclo vai se repetindo degrau por degrau.
É muito importante ficar atento aos sinais, tanto os internos, a nossa voz interior, como os externos. Isso vai nos ajudar a melhor nos posicionarmos para nos adaptarmos e até anteciparmos a essas mudanças que ocorrem cada vez de formas mais intensivas. E também lembre-se da questão das competências. O equilíbrio entre competências técnicas nesse mundo da tecnologia, que tudo é muito incessantemente mutante, e também as questões de competências comportamentais, os soft skills, que juntos, de maneira equilibradas, vão se constituir no seu grande diferencial na construção da sua trajetória profissional. Legal? Então, as competências técnicas, mas também o balanço com as competências comportamentais, porque estamos num mundo de colaboração e interação gente com gente, embora máquina com máquina, mas ainda o fator humano é o grande diferenciador que vai te ajudar na construção da sua melhor versão. Então, vamos passar para os 5 elementos para você gerenciar a sua carreira como um negócio. Vamos dar uma passada geral e depois a gente vai comentar cada um deles. O primeiro elemento é o modelo de negócio. É o que define a forma como você gera e oferece valor para o mercado. O segundo elemento refere-se a um sistema de metas inteligentes, que, tomando como base o modelo de negócios, estabelece os direcionamentos estratégicos para um determinado período de tempo. Pode ser 1 mês, pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, você vai desenhar isso daí. O terceiro elemento refere-se à disciplina da execução, que é responsável em fazer os planos acontecerem. Então, o segundo elemento, ele vai ajudar a nos dar clareza. E o terceiro elemento, que é a execução, vai nos ajudar a dar foco. O quarto elemento é a monitoração, que é responsável em fornecer os subsídios para a tomada de decisão sobre a execução. É acompanhar o passo a passo para ver se a gente está se desviando muito ou não do caminho que a gente está trilhando. E o quinto elemento refere-se aos resultados atingidos e à incorporação dos aprendizados que a gente adquiriu ao longo desse ciclo. Então, toda empresa bem-sucedida utiliza esses 5 elementos de maneira orquestrada, todos eles concatenados, para cumprir a sua finalidade e adaptar-se constantemente ao ambiente, continuar gerando e entregando valor aos seus clientes. E cada um desses elementos podem ser utilizados para desenvolver continuamente a sua melhor versão profissional e também como pessoa. Então, vamos dar uma passada por cada um deles. Então, vamos começar pelo primeiro elemento, que é o modelo de negócios. A ideia é você construir o seu modelo de negócios, que eu costumo chamar de Eu-SA. A ferramenta para a construção do Eu-SA é o Business Model You, que é um modelo pessoal adaptado do Business Model Generation, que é uma ferramenta conhecida do mundo dos negócios, de startups, e que tem a versão adaptada para o mundo do desenvolvimento pessoal. Então é isso aí, como referência você tem o livro aqui, que é o modelo de negócios pessoal do Tim Clark, Alexander Osterwalder e Yves Pinheiro. E esse livro ele vai ser a base do que eu chamo da construção do modelo de negócio pessoal Eu-SA. E aí, o que acontece? Você constrói esse modelo respondendo as 9 questões. Essas 9 questões são: quem você ajuda, que olhando o lado do negócio seria o equivalente ao cliente; como você interage com quem você ajuda, que é o relacionamento;
como você entrega valor para o seu cliente ou para quem você ajuda. O quarto é como você ajuda, que é a proposta de valor. O quinto é quem você é e o que você possui, que são os seus recursos. O sexto, o que você faz, são as atividades. O 7 é quem te ajuda, que parceiros que você tem que te ajudam. E o 8 e 9 referem-se a custos e receitas. Então, o que você dá para fazer tudo isso e o que você tem de retorno, o que você ganha por ter entregue a sua proposta de valor para o cliente. Então, aqui, a pegada é você responder cada uma dessas questões. Né? Você vai no seu caderno e responde uma a uma essas 9 questões. E depois, para cada uma delas, você vai escolher até 3 palavras-chave que representam essa resposta. Tá? Visualmente, o modelo de negócios é desenhado num quadro que a gente chama de canvas. Canvas, em inglês, é uma tela. Né? No lado direito, se a gente olha, eu coloquei aqui algumas cores. As cores amarelas, elas mostram os temas relacionados com o cliente. Então, tudo que está do lado de cá são 3 perguntas daquelas 9 que se referem a como eu chego, como eu interajo e como eu entrego valor para o meu cliente. No centro, a gente tem a cor verde, que refere-se à proposta de valor, refere-se à nossa oferta. E do lado esquerdo, a gente tem os recursos, atividades e parceiros que são utilizados para gerar essa proposta de valor. Então, aqui nesse conjunto da esquerda, é tudo que a gente tem e precisa para construir uma proposta de valor que será entregue para o cliente, que é o lado direito. E aqui embaixo temos do lado esquerdo, na cor azul, é o custo, que é o que você dá. Né? Muitas vezes é tempo, muitas vezes é algum investimento em conhecimento. Então, é o recurso, é o que você aplica para movimentar esses recursos para produzir esse valor, essa proposta de valor. E do lado de cá, quando você entrega esse valor para quem você ajuda, você tem o teu retorno, que é a receita, são os benefícios que você obtém. Então, uma prática aqui é você pegar, quando você responde as 9 perguntas, você pega as palavras-chave de cada pergunta e escreve em post-its. A ideia é você imprimir esse quadro numa folha, uma folha A3 está de bom tamanho para você trabalhar sozinho, e você pega as palavras-chave e anota no post-it. E você vai pôr o respectivo post-it em cada caixinha dessa estrutura. Aí você tem o quadro numa só página, você enxerga todo o teu modelo pessoal, fica muito fácil você ver quem você é, o que você tem para oferecer, como você estrutura isso na forma de proposta de valor, para levar isso para alguém. Pode ser o seu chefe, a sua empresa, seu cliente e assim por diante. Então, com esse quadro, você pode já montar o que eu chamo da sua primeira versão do seu modelo EUSA. Eu vou deixar no fim lá um bônus para você. Não dá para tempo de a gente fazer aqui um exercício detalhado, mas eu vou deixar um bônus para te ajudar a construir esse modelo. Tomando como base o seu modelo de negócios EUSA e os sinais do ambiente interno e externo, você vai definir agora o que eu chamo do seu próximo degrau da sua melhor versão, tá? Que são as metas inteligentes. E aqui nós vamos utilizar a ferramenta SMART para ajudar a desdobrar os objetivos em ação. Tá? E aí essa ferramenta SMART, ela permite que a gente tenha clareza na meta que a gente está buscando.
o SMART e o S de específica, mensurável, atingível, relevante e com data marcada. Então é uma ferramenta tradicional, não vou entrar em detalhes aqui, no bônus nós vamos deixar um gancho para você trabalhar esse tema também. Então aqui do lado a gente tem um pequeno exemplo que está mostrando como formular uma meta SMART. E quando a gente fala em metas inteligentes, dentro desse processo de construir degrau a degrau, a minha recomendação é que você trabalhe essas metas de maior prazo desdobradas em metas de curto prazo, pois o longo prazo pode ser totalmente diferente do que você imagina. E será com certeza, dadas essas mudanças que a gente vem vivendo cada vez de forma mais rápida e intensiva. Lógico, você pode e deve ter essa visão de longo prazo, até para ter como referência. Mas o importante é você trazer essa visão para o curto prazo, para que o próximo degrau, o próximo passo que você vai subir, seja visível, você saiba exatamente onde está e o que você precisa fazer para chegar lá. Então, aqui, conforme o desenho mostra, você vai pegar uma meta grande, um smartão, né? E vai começar a dividir isso daqui, você vai voltando para trás para chegar até aqui o prazo, o espaço de tempo mais curto para você ter o primeiro avanço. Tá? Então pega a meta maior e divide em submetas com prazos menores, e aí você dá o foco para atingir essas metas menores. E aqui cabe aquela velha máxima. Uma jornada de 1.000 quilômetros começa com um primeiro passo. Então, de repente, essa primeira meta pode ser apenas o primeiro passo, porque ela vai ser importante para você sair da inércia e você entrar em ação. A segunda meta pode ser não o segundo passo, mas os próximos 5 passos. A terceira meta pode ser os próximos 15 passos. Ou seja, você vai ganhando momento e vai ganhando a performance para atingir esse SMART maior. Legal? Então, aqui a ideia é você ter o desdobramento do que você olha lá no seu EOSA, que pontos que você vai desenvolver a sua melhor versão e traduzir esses pontos em metas inteligentes, usando a ferramenta SMART, mas metas inteligentes de curto prazo, para galgar o próximo degrau da sua melhor versão. E aqui nós vimos então o modelo EOSA de negócios, as metas inteligentes, e agora aqui a gente vai para o terceiro elemento, que é a execução. E note que o modelo que a gente viu de negócios e o plano, que é as metas SMART, eles podem ser os melhores do mundo, mas sem ação, sem execução, eles viram mera ilusão. Mesmo porque as coisas só se realizam por meio da ação. Se a meta inteligente nos dá a clareza, a execução vai nos ajudar a dar o foco, ou o foco vai nos ajudar a performar a execução. Aqui será interessante usarmos uma ferramenta do gerenciamento de projeto ágil, que seria aplicada a projetos pessoais. Essa ferramenta é muito baseada em sistema que a gente chama de sistemas visuais, sistemas Kanban, e ela consiste em relacionar o conjunto mínimo de atividades a serem concluídas em períodos de tempo pré-definidos. Então a gente começa aqui pela coluna esquerda, são todas as atividades a fazer. Então se você imaginar, por exemplo, vou pegar um quadro de uma semana, você vai fazer a programação dessa semana e aqui você vai listar tudo que tem que ser feito durante essa semana. Aqui a gente chama de backlog de tarefas. Tá, ok? À medida, então, o teu desafio, o seu projeto, a sua corrida, o que a gente chama no mundo ágil de sprint, ele vai consistir em você trazer todas essas tarefas, atividades do a fazer para o feito. Então elas vão passando
do a fazer para o fazendo e do fazendo para o realizado feito. Tá? Então, o que acontece? É um jogo, né, que a gente começa aqui do lado da coluna esquerda, né, com a fazer, e vai passando para cá até ter a realização dessas tarefas. E aí é interessante que a gente trabalhe com um sistema visual, um quadro com post-it, ou até aplicativos que tem vários disponíveis aí no mercado e que você consiga trabalhar de uma forma muito dinâmica, vendo as coisas evoluir. Eu, particularmente, tenho utilizado um aplicativo chamado Trello, e nesse aplicativo eu tenho integração com smartphone, com desktop, com tablet, com notebook, e é muito simples. Eu vou monitorando as tarefas e o status de cada uma. E quando você tem pessoas envolvidas no seu projeto pessoal, que são aquelas pessoas, quem te ajuda, parcerias e assim por diante, você pode compartilhar esse quadro para que as atividades que dependam delas, ou de você que dependam, que causem dependência para elas, possam ser acompanhadas. Então, nós vimos o primeiro elemento, que é o modelo de negócios, segundo, metas inteligentes, que dá clareza, terceiro, execução, que dá o foco, e agora o quarto elemento é a monitoração. E a gente sabe que plano nenhum sobrevive ao campo de batalha. Mas com certeza, sem o plano, as chances de perder a batalha são muito maiores. E se você não medir, você nunca vai saber se chegou, e tampouco saberá se está no rumo ou não. E aqui, quando a gente fala de monitoração, duas medidas são muito importantes. A primeira é a medida de desempenho, que mede a quantidade realizada. Exemplo, nós temos que percorrer 300 quilômetros em 3 horas. E quando a gente faz a monitoração, após 1 hora, por exemplo, verificamos que percorremos 100 quilômetros. Então, são 300 quilômetros, 3 horas. Em 1 hora, 100 quilômetros. Ótimo! Significa que se percorrermos 100 quilômetros a cada hora seguinte, atingiremos o nosso objetivo. Então, essa medida, ela é necessária, mas não é suficiente. Por quê? Porque aí entra a segunda medida, que é a medida de tendência ou de direção. No nosso exemplo, suponha que você percorreu 100 quilômetros em 1 hora, ok, medida de desempenho, porém o seu consumo de combustível foi o dobro do previsto. Então essa medida irá te indicar que a sua expectativa de percorrer mais 100 quilômetros a cada hora certamente não será possível, porque vai faltar combustível. Então, tomando como base essas duas medidas, a de desempenho e a de tendência, elas vão te sinalizar que ajustes que você pode e deve fazer para atingir o seu objetivo na sua rota de carreira. Então, a questão da monitoração, é importante você medir o progresso. Sem medir, você não sabe se está chegando ou se vai chegar. E essa medida ter sempre 2 componentes, um componente de desempenho e um componente de tendência. Então aqui nós vamos para o quinto elemento. Nós vimos o modelo EUSA, metas inteligentes, execução, monitoração, e agora nós vamos falar do quinto elemento, que se refere ao resultado final e os aprendizados do processo. E esta é a fase da celebração dos resultados atingidos. Aqui nós confirmamos os resultados atingidos e também como eles foram atingidos. O que deu certo, o que não deu certo e que aprendemos, e aí nós levamos esse aprendizado para o próximo degrau de construção da minha melhor versão.
Esse elemento, ele é muito importante, porque na prática a gente acaba negligenciando, a gente acaba pulando essa etapa, porque a rapidez das demandas exige que a gente inicie a próxima rodada. E a gente deixa de dar essa parada, essa verificada e concluir esse processo. E veja, aqui também é super importante dar uma rápida pausa nesse processo de fechamento para cumprir 2 rituais. O primeiro deles é a celebração dos resultados, tanto os resultados atingidos, glória, como os não atingidos, que é o aprendizado que vai nos ajudar a alavancar nosso crescimento. E também é um momento de gratidão por ter chegado aonde a gente chegou. Então, incorporar na sua bagagem de viagem os aprendizados acumulados na jornada, isso daí é muito importante. Pode não parecer, mas esses 2 elementos farão muita diferença na entrada do novo ciclo de construção da sua melhor versão. Então tá aí, os 5 elementos ou fundamentos para você cuidar da sua carreira como um negócio bem-sucedido. E veja que eu não estou inventando nada. Na realidade, os 5 elementos ou fundamentos têm suas origens em metodologias já consagradas. O elemento 1, comece pelo seu modelo de negócios, vem do mundo das startups exponenciais. Ela utiliza o Business Model U, que é um modelo de negócios pessoal, que é derivado do Business Model Canvas, que é um modelo de negócios usado principalmente em startups. Os outros 4 elementos vêm da velha e consagrada ferramenta de gestão PDCA, Plan, Do, Check, Control, que é planejar, executar, controlar e agir, que tem sobrevivido com sucesso às várias ondas de mudança. De novo, esses 5 elementos foram utilizados por mim na criação, desenvolvimento e crescimento de negócios de serviços gerenciados de TI e Telecom. E também na minha trajetória profissional vem sendo utilizado na construção da minha melhor versão. Também tenho utilizado nos processos de coaching e mentoria e até agora não vi nenhum caso de insucesso, muito pelo contrário. Para gerenciar a sua carreira como um negócio, comece desenhando o seu Eu SA, o seu modelo de negócio, a sua proposta de valor. Esse será o seu GPS ao longo da sua trajetória profissional. Tenha visão de longo prazo, mas lembre-se, a gente está num mundo, num cenário cheio de neblina, caótico. Muitas vezes a visão de longo prazo é extremamente turva e difusa. Mas aí você traz essa visão um pouquinho para o curto prazo e aí sim você dá o foco. E nesse foco você define o seu próximo degrau da sua melhor versão. Definiu o próximo degrau? Vamos para o SMART. SMART de curto prazo. Sugira horizontes de 3 meses. Estabeleça metas inteligentes que, se possível, dependam de você e mais ninguém. Evite colocar metas que dependa do seu chefe, que dependa do humor do cliente, que dependa de uma série de coisas. E sim ações que te levem lá, apesar do chefe, apesar do cliente, apesar do mercado. É o protagonismo e a persistência. Definiu a meta SMART, a meta inteligente, foco no curto prazo, agora é ação. Desdobre o SMART em ações e use aquele quadrinho que eu mostrei da lista de coisas a fazer, da lista de coisas que estão em andamento, que eu estou fazendo, e da lista de coisas terminadas, as coisas feitas. E existem aplicativos, vários aplicativos no mercado para facilitar você nessa tarefa, ajudando a automatizar esse processo. Eu, particularmente, gosto de usar um aplicativo chamado Trello. É um aplicativo muito simples, você usa no seu smartphone, se conecta em nuvem, conecta ao seu computador, desktop, notebook, tablet, todo mundo,
e ele tem um sistema de alertas e mensagens que ajuda e facilita muito. Está com as ações em andamento? Monitore os resultados. Se você não monitorar os resultados, você nunca vai saber se passou do ponto, se não chegou no ponto, se está indo bem, se não está indo e assim por diante. Isso é muito importante. Se você desenhou um Smart de 3 meses, 3 meses são 12 semanas. E aí minha sugestão, monitore o desempenho, que é o quanto você está realizando das suas atividades e tarefas, e a tendência, se essa realização está te consumindo muito, está te consumindo adequadamente em termos de recursos, ou ele está ainda com sobra de consumo de recursos. Isso é a tendência, desempenho e tendência. E aí eu sugiro que você olhe esse desempenho e essa tendência semana a semana. Então são 12 semanas e você reveja a cada semana como está a lista das tarefas, o que precisa ser ajustado e as ações a realizar na semana seguinte. Completou esse ciclo, Smart Ação e Monitoração? Junto com a monitoração, olhe a cada semana o que você aprendeu com os erros nos ensinam muito, e também com os acertos. E incorpore esse aprendizado na semana seguinte. É um processo muito rápido, é uma reflexão muito simples. O que foi bom, o que não foi tão bom, o que eu faria diferente, faz esses ajustes e incorpore no seu ciclo seguinte. E, finalmente, celebre e agradeça. Tarefa a tarefa realizada. Realizou? Agradece, comemore. Acredite ou não, isso faz toda a diferença. Sugiro e recomendo você experimentar. E agora, com tudo isso, como é que eu sei se estou no rumo certo? Eu apresentei aqui os elementos para você construir a sua carreira como um negócio, que é o modelo de negócios, que é a sua bússola, e que você deve revisar conforme os sinais do mercado. Depois, planejar os degraus de construção da sua melhor versão, em seguida, executar, monitorar e colher os resultados. E nesses resultados, você vai sempre checar se está melhor do que ontem ou não. Bem, esses são os fundamentos que eu utilizo para gerenciar a carreira como negócio. Mas com tudo isso, como é que eu sei se eu estou no rumo certo? No programa Minha Carreira, Meu Negócio, eu costumo verificar se estou no rumo certo por meio da avaliação de desempenho e de tendência, de 3 componentes. O primeiro componente é o que é mais importante, eu chamo de componente MI. Nossa profissão, nossos negócios, nossa carreira, tudo isso não é um fim em si mesmo, e sim um meio para conquistar outras necessidades, ou para conquistar anseios mais nobres que nos traga realização ou prosperidade nos campos pessoal, dos relacionamentos e da qualidade de vida como um todo. E aí, algumas questões para eu checar se eu tenho um alinhamento adequado ou não no que é mais importante. Então, no campo pessoal, eu estou me realizando? Estou me tornando feliz? Estou conseguindo exercer os meus talentos? Meus relacionamentos estão sendo fortalecidos? Família, esposa ou marido, filhos, filhas, namorada, namorado, amigos, amigas. Na qualidade de vida, tenho equilíbrio entre os diferentes papéis que exerço? Estou me divertindo? Pratico hobbies? Tenho certa liberdade de tempo? Estou conectado ao superior? Aí 2 perguntas são decisivas. Primeiro, tudo o que eu estou fazendo me aproxima ou me distancia do que é mais importante para mim? E segundo, qual que é a tendência? É melhorar, ficar igual ou piorar? E note que aí não existe o perfeito. É um processo de eterno ajuste. Às vezes sacrificamos algumas coisas importantes no presente para termos um benefício importante no futuro. Mas temos que fazer os ajustes para manter o alinhamento da carreira com o que é mais importante. E aí, nós vamos verificar por meio desses checkpoints, desses pontos de verificação, se estamos com o sinal verde, que é um alinhamento completo, se estamos no sinal amarelo, temos um alinhamento parcial,
ou se estamos numa sinalização vermelha, que é temos um desalinhamento importante. O segundo ponto é avaliar o componente EUSA, que responde pelo meu modelo de negócio pessoal. Esse meu modelo representa a minha essência? É o meu melhor? Quando eu olho, eu vibro, sinto que é o meu melhor que está representado ali? Então, essas são algumas perguntas para eu checar o alinhamento desse meu modelo de negócio pessoal. O outro ponto, meu EUSA, ele está alinhado com a voz do mercado? Com a voz das tendências exponenciais? E aí também o importante é buscar ações para alinhamento da voz interior e da voz do mercado, ditado pelas tendências, inovações, etc. Isso pode implicar em revisões na proposta de valor, no desenvolvimento das competências, tanto técnicas como comportamentais, na verificação do meu networking, no meu processo de comunicação e assim por diante. Então, aí, novamente, eu vou verificar qual é o grau de alinhamento que eu tenho. Se eu estou bem alinhado, sinal verde. Se eu tenho um bom alinhamento, mas algumas coisas a ajustar, sinal amarelo. Ou se eu tenho um desalinhamento importante, sinal vermelho. E o terceiro componente, que eu chamo de DMV, degrau da minha melhor versão. Se os dois componentes anteriores estão alinhados, é hora de avaliar se estou evoluindo ou estacionado na escala da construção da minha melhor versão. E aí vem a pergunta: eu estou há muito tempo nesse mesmo degrau? Há tendência de subir de nível? E essa tendência é favorável ou desfavorável? Como o degrau da melhor versão está relacionado com o SMART, com execução, monitoração e resultados, ela trabalha no curto prazo, é importante que a gente faça os ajustes necessários. E aí, a gente novamente vai checar qual é o status desse alinhamento. Como orientação geral, é lógico que depende de situação para situação, eu recomendo que o primeiro e segundo componentes, que são o que é mais importante e EUSA, eles sejam trabalhados com uma visão anual e revisão semestral. E o terceiro componente, que é o da melhor versão do degrau, que ele seja trabalhado com versão trimestral e revisão mensal. É uma sugestão para a gente ter um plano de trabalho ao longo do tempo. Avaliando esses três componentes, o que é mais importante, EUSA e o degrau da melhor versão, vai ficar muito fácil você saber se está no rumo certo e, melhor ainda, vai te tirar aquela ansiedade decorrente das incertezas, das mudanças constantes, tanto do ambiente interno quanto do externo. A gente vê tanta coisa mudando tão rapidamente que fica perdido. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Então, alinhando esses três vetores, esses três componentes, a gente vai ter uma paz interior de saber que eu estou fazendo o meu melhor e, voltando lá para trás, eu estou cuidando para ter uma atitude legal para que, dadas as circunstâncias, os fatos, essa atitude legal me leve para um resultado também legal. Como eu falei no início, mais importante que a palestra é o que você vai fazer com o conteúdo dela. E aqui tem muito conteúdo e eu dei uma passada bem geral. Para entrar em ação, então, eu preparei para você que me acompanhou até aqui um caderno de atividades para você praticar o que foi apresentado aqui. E esse caderno, ele inclui também uma ferramenta bastante útil para ajudá-la a fazer um rápido check-up e verificar o quanto você tem a sua carreira tratada ou gerenciada como um negócio de sucesso. Então, acesse o link que está aqui indicado e faça o download desse e-book Minha Carreira, Meu Negócio, o caderno de atividades, e comece, experimente aplicar esses conceitos e você vai ver o resultado, você mesmo vai experimentar os resultados desse trabalho.
Estamos vivendo uma época de grandes transformações e crises. Os fatos, as circunstâncias, são imutáveis, mas dependendo da atitude que tomamos, os resultados, os impactos sobre nossas vidas, pode ser bastante diferente. E aí, a atitude é tudo. Outro ponto é o olhar abrangente, ficar atento aos sinais internos, a voz interior, e aos sinais externos, que é a voz do mercado, do micro e macro ambientes. Esse olhar será útil para programarmos o nosso GPS da nossa jornada. O terceiro ponto é ter clareza daquilo que é mais importante, lembrando que a nossa profissão, a nossa carreira, são meios para conquistar e desfrutar aquilo que é mais importante. E a nossa vida é muito mais que a profissão e a carreira. O quarto ponto é definir o que é sucesso para você. Qual é a sua melhor versão, degrau a degrau? Qual o seu próximo degrau da sua melhor versão? O seu DMV vai te dar a motivação de ir adiante com entusiasmo e energia. E aí sim, a gente entra nos 5 elementos do mundo dos negócios, que vai te ajudar a gerenciar a sua carreira. O EUSA, as metas inteligentes de curto prazo, a execução, a monitoração, os resultados e o aprendizado. Não esquecendo da celebração e da gratidão. E por fim, como saber se eu estou no caminho certo? Olhando de tempos em tempos o alinhamento do EUSA com o próximo degrau da minha melhor versão, com o que é mais importante. Então, esse alinhamento vai me dar essa sinalização de que se eu estou no caminho certo ou não. E com todas essas mudanças e agitações, você já pensou poder respirar e sentir-se capitão do seu destino? Pois é, isso é possível, porque todo esse processo ele parte primeiro da busca do ajuste do seu interior em direção ao exterior. E é esse alinhamento que faz toda a diferença. E é um processo ativo e não reativo. Agora é com você. Recomendo que defina 3 ações para fazer já. Na realidade, 2, porque a primeira que sugiro é fazer o download do caderno de atividades do seu bônus, que está indicado aqui nesse link. Colocar o conhecimento em prática é o combustível para o seu desenvolvimento pessoal. Então vai lá, pega esse conteúdo e agora coloca ele para produzir resultado na sua carreira como um negócio. Olha, estou muito feliz, muito agradecido por você me acompanhar até aqui. De novo, experimente você mesmo e me conte os resultados. O importante não é só estudar e conhecer, o importante é entrar em ação. Experimenta, porque por meio da aplicação dos acertos e erros e ajustes é que a gente constrói esse caminho, esse crescimento pessoal. E aí eu desejo do fundo do meu coração muito sucesso na construção da sua melhor versão, tanto profissional como pessoal. E se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse os links que estão indicados aí em algum slide, e aí você pode entrar em contato e conhecer um pouquinho mais do que eu tenho, das soluções que eu tenho para oferecer. Então, um grande abraço e até mais.